A paz do Senhor a todos, mais uma vez, aqui quem fala aos amados é o reverendo Josué. Nós vamos ministrar mais uma vez algo muito importante para a sua vida. Hoje o tema vai ser circunstâncias. Então nós vamos ver algumas circunstâncias que envolvem a pessoa, né, que envolve o crente no mundo, como as coisas acontecem à nossa volta, e a preparação nossa, né, para o dia a dia e o encontro com o Senhor lá na frente, que vai ser aí o arrebatamento, a vinda de Cristo, tudo aquilo lá. Mas também nós vamos explicar também nos outros temas, nos outros vídeos, algo a mais sobre o arrebatamento, algumas suposições, tá? Então existe aí pensamentos também, existe também pontos de vista. Nós vamos olhar também alguns pontos de vista. Mas agora nós vamos ver aqui circunstância. Eu gostaria de começar com um versículo que está em Eclesiastes, no capítulo 10 de Eclesiastes, o versículo de número 19. É um versículo muito importante, ó, assim. Eclesiastes capítulo 10, o versículo 19. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Então, temos aqui um tema interessante que envolve a palavra dinheiro, né? O dinheiro nós sabemos que no mundo ele é a mola. Então, quem tem dinheiro compra, quem não tem não compra. Então, na verdade, a Bíblia mesmo declara que o dinheiro responde por tudo. Então, nós vemos, nos dias em que vivemos, nós temos observado muitas inimizades, né? Muitas indiferenças entre o povo, pessoas vivendo as suas vidas indiferentes umas com as outras, e o motivo, na maioria das vezes, é o dinheiro. Então, o dinheiro demais, ele também força esse tipo de coisa, e o dinheiro também de menos também força a mesma situação. Então, nós temos um problema no mundo. Então, existem as pessoas que eles apostam, fazem apostas, eles jogam nas loterias, né, em várias partes do mundo. Qual que é a finalidade? Se tornar rico. Então, existe, na verdade, um desespero da pessoa. Então, pessoas que estão desesperadas. Então, a pessoa em desespero, ela parte para algumas coisas que tendem a ser mais rápidas. Por exemplo, o desespero do pobre, ele tem um desespero de ser um dia rico. É um desespero, ele quer chegar a ser rico, porque ele quer comprar, ele quer ter a sua vida abastada. Então há um desespero para chegar a essa situação. E também, por outro lado, há um desespero do rico de se tornar um pobre, porque o rico não quer se tornar um pobre. Então ele tem um certo desespero. É um desespero por quê? Porque a maioria deles não dormem, né? Eles não conseguem dormir direito por causa das riquezas, né? Como mantê-las, como fazê-las girar. Então a verdade é essa. A pessoa que tem muito dinheiro, muitas delas, não vou dizer todos, tá? Mas muitas delas acabam fugindo do sono. Então não dormem pelo desespero. Então, na verdade, a Bíblia é bem clara. O dinheiro por tudo responde. E as inimizades do mundo, a falta de consideração com pessoas, a falta até de educação com pessoas, a falta de harmonia, ela envolve o dinheiro. O dinheiro, ele, na verdade, o dinheiro na mão de pessoas com boa intenção é bênção. Tá? O dinheiro não é maldição. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o amor é a raiz de todos os males. Então, o que é o amor ao dinheiro? É o apego, o desespero na coisa chamada dinheiro. Então, esse desespero que traz esta maldição, né? É uma maldição. Então, mas o dinheiro em si não é maldição. O dinheiro, ele é bênção. Bem empregado na vida de alguém, bem usado, ele se torna uma bênção. Então, na verdade, quando o dinheiro cai na mão de algumas pessoas, elas já saem gastando, comprando isso, comprando aquilo, ao invés, né, de perguntar para o Senhor primeiro o que fazer, né? Porque, na verdade, irmãos, tudo que o crente
ele se propõe a fazer ou se propõe a não fazer, ele precisa primeiro perguntar para o Senhor, né? Essa é a premissa bíblica. Tudo que nós vamos fazer, precisamos perguntar para o Senhor: Senhor, eu posso fazer isso? É como se dizer assim: Senhor, será que eu tenho direito em fazer isso? Essa é a verdade, porque o nosso comandante é o Senhor. Isso fizeram até o hino no passado, né? O nosso general é Cristo. Então, se o nosso general é Cristo, então ele é o comandante do exército. E se ele é o comandante do exército, ele dá as suas ordens. E se ele dá ordens, então ordens precisam ser obedecidas. O soldado, o oficial de uma tropa, ele nunca faz nada sem pedir permissão aos seus superiores, chamados generais. Essa é a verdade, né? Os generais, eles estão ali para dar ordens. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: o que falta na vida de muitas pessoas, né? E essas muitas pessoas, nós nos colocamos também no meio, porque não somos perfeitos. Então a gente olha e olha para a Bíblia e vê algumas pessoas perguntando para Deus coisas, né? Abraão perguntou, né? Davi perguntou. Então nós vemos pessoas que perguntaram coisas para Deus e se poderia ou não fazer. Então essa é a verdade. Então, na verdade, o crente deveria dizer assim: Senhor, eu posso fazer tal coisa? Senhor, eu posso não fazer tal coisa? Senhor, o que o Senhor me diz disso aqui? Eu posso fazer isso? Senhor, eu posso rejeitar isso? Senhor, eu posso não rejeitar isso? Como o Senhor quer que eu faça? Na verdade, o crente deveria perguntar para Deus o que ele deveria fazer. E isso também está implícito no dinheiro. Quando o dinheiro cair na mão da pessoa, a pessoa deve perguntar para Deus o que fazer. Por quê? Porque, na verdade, quem está proporcionando para alguém certo valor, né, é o Senhor. Então, a pergunta essa é a pergunta que deveríamos fazer. Abraão, por exemplo, né, tirando o dinheiro de lado, Abraão, ele perguntou para Deus: Senhor, se houver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus falou: não destruirei por amor dos justos. Então note, havia uma pergunta e uma resposta, né? Então Abraão foi perguntando, até o ponto que chegou em 10. Senhor, se houver ali 10 justos, o Senhor vai destruir? E Deus falou: não destruirei por amor dos 10. E diz a Bíblia, e Deus e o Senhor foi-se. Então, quer dizer, o Senhor, ele naquele momento que Abraão teve a resposta de que os 10, o Senhor não destruiria, então o Senhor foi, ele saiu da presença de Abraão, porque para que Abraão não perguntasse novamente, porque viria outra resposta, com certeza, né? Isso eu deixei no meu livro Reino de Justiça, está explicando direitinho essa passagem bíblica, o que aconteceu ali. Então, na verdade, vou deixar para você assim, né, um gostinho aí de quero mais. Então, se você quiser entender melhor esse assunto, compre o meu livro chamado Reino de Justiça, tá? Somente R$25. Compre ele, você vai aprender muita coisa ali, muita coisa importante e interessante. Então, na verdade, é assim: pergunta e resposta tem de haver na vida do crente. Então Davi perguntou quando ele foi perseguir os filisteus: Senhor, perseguirei os filisteus? E Deus falou: vai, pode perseguir, que o Senhor é contigo. E Davi foi e teve vitória. Da segunda vez, Davi perguntou: Senhor, perseguirei novamente esta tropa, terei vitória? E Deus disse: não, faz assim, assim e assim. Tá? Então Deus deu uma receita para Davi. Diz a Bíblia que Davi fez conforme o Senhor Deus falou, e aí ele teve vitória. Veja, houve uma pergunta e houve uma resposta. Então, na Bíblia existem muitos exemplos assim, de perguntas e respostas. O que acontece com o povo de Deus hoje é que o povo de Deus, uma boa parte, não pergunta para Deus nada. Já sai fazendo, já sai resolvendo, já sai dizendo: vou fazer assim, é do meu jeito mesmo, é da minha conta, não se preocupando com uma resposta que o Senhor quer dar.
E o Senhor Deus sempre terá uma resposta boa, nunca uma resposta má. Por quê? Porque a Bíblia diz em Jeremias que o Senhor Deus falou para Jeremias. Note, irmãos, o povo estava indo em cativeiro para a Síria, e o Senhor falou a Jeremias dizendo: porque eu, o Senhor, tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então veja, o Senhor não tem pensamentos maus para conosco, né? Seu Deus tem sempre pensamentos de paz e coisas boas para dar a nós o fim que nós esperamos. Então essa é a verdade bíblica. Então, se houver pergunta, haverá uma resposta. O problema é que não há pergunta, somente ações. Então as nossas ações, muitas das vezes, elas ficam frustradas porque não há pergunta para Deus, então não vem resposta de Deus. Essa é a verdade. Se os cristãos na oração perguntassem ao Senhor, a resposta vem dele, com certeza. Então o dinheiro é a mesma coisa. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Então nós vemos hoje que o dinheiro na mão dos maus há respostas. Então o dinheiro compra pessoas, o dinheiro derruba pessoas, o dinheiro faz com que pessoas sejam inimigas umas das outras, o dinheiro de mais faz isso, o dinheiro de menos também faz isso, né? O dinheiro também faz com que as pessoas elas tenham outras como insignificantes. Então, na verdade, a Bíblia diz que por tudo, então compra, venda, tudo envolve dinheiro. Então, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela compra. Quanto menos dinheiro a pessoa tem, menos ela compra. Então a Bíblia é bem clara: por tudo, tudo o dinheiro responde. Então a verdade é essa. Até nos meios dos mais das classes altas, por haver tanto dinheiro, então a corrupção também ela é muito grande, muito grande. Então nós vemos que há grandes respostas, né? Então o dinheiro, por tudo ele responde. Então se o cristão ele começa a ser abençoado por Deus financeiramente, haverá respostas também do dinheiro. Por isso, o Senhor Deus quer que a pessoa, né, ao receber quantias nas suas mãos, primeiro pergunte ao Senhor o que fazer. Nunca sair gastando e comprando o que deseja, porque Deus tem um plano melhor. Ele tem um plano melhor. Haverá um tempo, né, isso já é profecia, tá? Isso já é profecia também por profetas de Deus, que nós temos seguido, temos ouvido, tá? Profetas de Deus mesmo, porque Deus tem os seus profetas na terra, ainda tem. Então haverá ainda uma grande transferência de riqueza para muitos do povo de Deus, tá? Isso é uma profecia que existe. Haverá uma transferência de riqueza ao povo de Deus, a muitos. Para o quê? Para que se realize coisas para Deus também, tá? Para que se realize coisas para Deus. Então, na verdade, o Senhor Deus trabalha com dinheiro. Então, eu estava discutindo até com um irmão há pouco tempo, dizendo o seguinte: por exemplo, olhe bem, Jesus chegou um momento que ele precisou pagar o imposto. Então a gente nota que Jesus estava sem dinheiro no momento para pagar o imposto ao Império Romano, né? Então os judeus pagavam impostos na época. Jesus pagou imposto, Pedro pagou imposto. Agora Jesus estava sem dinheiro. Como ele pagou imposto? Olha bem, Pedro vai, pesca um peixe, e este peixe está com starter na garganta. Pega o peixe, tira o starter e paga o meu imposto e o teu. Então, na verdade, o Senhor Deus está dizendo: olha, existe uma riqueza no mundo, né? Aquele peixe que Jesus ele mandou Pedro pescar, aquele peixe ali simboliza alguém, simboliza vidas, porque na Bíblia peixe são almas, são pessoas. Lembra que Jesus falou para aqueles discípulos: eu vos farei pescadores de homens? Então, o símbolo de peixe na Bíblia são pessoas.
tá? Esse é o símbolo. Então, o peixe são pessoas. Então, existem pessoas no mundo, tá? Com muitos starters na garganta, com muito dinheiro, e o Senhor Deus quer que essas pessoas participem do reino para serem bênçãos na obra de Deus. Essa é a verdade. Essa é bem a verdade. Então Jesus precisou pagar o imposto, e note bem que ele pegou aquela moeda e foi pago o imposto dele e também o de Pedro. Agora, irmãos, não vamos entrar na questão de que Jesus ele não tinha que pagar imposto, não tinha que pagar. Tem muitas pessoas que têm os seus pontos de vista, e também tem coisas na história para nós também ensinarmos além disso. Não vou entrar nesse mérito agora. O mérito agora é esse: Jesus pagou o imposto dele e de Pedro. Ele pagou. Então, se ele teve que pescar este peixe, é porque ele estava sem dinheiro no momento. Então, note que o dinheiro é importante. Ele tem a sua importância, tá? Então, o dinheiro é para pagar contas, para pagar as despesas, para acertar as coisas. Isto é para que serve o dinheiro. E a Bíblia diz que as mulheres, elas sustentavam o ministério de Cristo também, porque elas tinham também com as suas bolsas, com o seu ganho, elas contribuíam para o ministério de Cristo. Essa é a verdade. E nós vemos também Jesus lá do gasofilácio e as pessoas contribuindo, colocando no gasofilácio dinheiro. E a Bíblia diz que uma viúva colocou tudo o que tinha. E muitos ali que lançavam as suas ofertas no gasofilácio, né? Diz a Bíblia que eles colocavam daquilo que sobravam, daquilo que eles achavam que deviam colocar. Mas a mulher, a viúva, colocou ali tudo o que tinha. Note bem. Ali tem lições para nós estudarmos depois, tá? Não vamos aí entrar nessa lição agora. Mas o fato é que as contribuições aconteciam ali. Elas aconteciam nas sinagogas. Então, era necessário o dinheiro entrar nas sinagogas para o trabalho. Existia isso na época. Então, até hoje o dinheiro existe. Então, na verdade é o seguinte: o Senhor Deus, Ele quer melhorar a vida das pessoas. Ele quer abençoar as pessoas financeiramente. Ele quer abençoar, sim. É a vontade dele. Ele quer abençoar. Jesus disse que o Pai não negaria bem algum aos seus filhos. Tá? Jesus disse isso. Então, na verdade, ele quer abençoar o povo dele financeiramente. Mas ele quer também que o povo tenha consciência de perguntar também para ele em que gastar, em que usar o dinheiro. E não simplesmente pegar e comprando tudo o que vê pela frente, né? E aí gastando tudo, ficando sem nada, e depois aí, né, ficar perguntando agora o que fazer. Não é isso. O Senhor Deus, Ele quer abençoar, Ele quer multiplicar o que vem na mão do seu povo. Ele vai ainda enviar grandes riquezas ao seu povo para que se realize a obra dele na terra, porque é necessário, tá? É muito necessário. Então nós descobrimos isso na palavra. Ao longo da Bíblia, você vê tudo isso acontecendo. A construção do templo, quando Davi deixou todo o material para Salomão construir o templo, tudo aquilo era ganho dos despojos das guerras que Davi lutou. Tudo aquilo eram coisas valiosas, tudo aquilo tinha validade, aquilo eram coisas preciosas. Então sempre houve coisas preciosas, né? Coisas que valiam. E note que o dinheiro já existia, viu? O dinheiro já existia também na época, tá? Já existia o dinheiro, além daquelas riquezas dos despojos das guerras, dinheiro também existia. Então, na verdade, o que acontece? Os povos, tá, tinham as suas moedas. Roma tinha a sua moeda. Roma tinha as suas formas de fazer o dinheiro circular. Existia, né? Os fariseus disseram para Jesus, né? Disseram para pegar ele, né? Mestre, é lícito pagar imposto a César? Olhe bem, né? Pagava-se imposto a César. E Paulo manda, né? Paulo manda que nós paguemos impostos, né, às pessoas que são para receber impostos. Isso está na palavra. Então Jesus olhou e pegou uma moeda e disse: de quem é esta esfinge? Então todo mundo disse: é de César. Aquela esfinge lá, aquela moeda, estava o rosto, né, daquele imperador chamado Tibério.
né, aquela moeda. E no verso da moeda estava a mãe dele, que era a Lívia. A Lívia estava naquela moeda que ela simbolizava a Pax Romana. Então, na verdade, Jesus pegou aquela moeda e disse assim: dai a César o que é de César. Isso aqui é dele, né? Ele fez, isso aqui circula no império, é dele, entregue a ele, né? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que é de Deus são as pessoas. Jesus veio para as pessoas. Então ele quis dizer bem isso, né? Dai a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus, naquele momento, disse: eu vim para o meu povo, né? Dai a Deus o que é de Deus. O que era de Deus? O povo dele. Então Jesus sempre veio dizendo isso. Jesus não falou que dá a Deus o que é de Deus. Ele não falou sobre dinheiro naquele momento. Ele citou a moeda de César, que era para César, tá? Então note que o dinheiro já circulava no império, sempre circulou na terra. Então hoje ele existe, não vai deixar de existir, e o Senhor quer abençoar o povo dele, e é necessário que o povo dele ore, busque, peça, porque ele quer abençoar sim. Então, agora, quem acha que não é assim, então não vamos aí contradizer. Então, cada um busque do Senhor o que é necessário. Agora, que Deus quer abençoar? Quer. É desejo dele. É desejo dele que o povo dele seja bem empregado? Sim. É desejo dele que o povo viva bem? Sim. É desejo de Deus que o povo dele viva bem. Não estou aqui dizendo que todo mundo vai ser rico. Não é isso. Mas a vida sustentada na terra, Deus quer abençoar o seu povo. Então vai ser necessário que o povo comece a buscar a Deus. Comece a orar. Comece a falar com ele e peça ao Senhor, né, para ser abençoado, porque ele quer abençoar. É a vontade dele. Agora, se eu achar que ele não quer me abençoar, então, simplesmente, eu não o busco. Agora, eu entendo assim, tá? Deus quer abençoar o seu povo? Quer. Deus quer abençoar financeiramente? Quer. Deus deseja? Deseja. Então, querido, nesse momento, nós apresentamos esse assunto, né, que envolve as circunstâncias das pessoas. As pessoas estão mergulhadas em várias circunstâncias de dificuldade financeira, dificuldade moral, dificuldade nas amizades, dificuldades em situações de indiferenças, um monte de dificuldade e muitas delas envolvendo dinheiro. Então que o Senhor Deus possa abençoar e dar a solução para esses problemas circunstanciais que envolvem o dinheiro. Deus quer dar alívio ao seu povo. Receba esse alívio e busque a Deus, que o Senhor Deus quer abençoar você com as mais ricas bênçãos celestiais em Cristo. Deus abençoe a cada um no nome de Jesus.